Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 10 de outubro ao dia 16, sábado próximo. Quais são as principais energias, quais são os principais eventos que a gente tem aí para essa semana? Bom, posso dizer para vocês que nós temos uma semana tranquila pela frente. Nós temos uma semana em que a gente vai ter, na grande maioria, aspectos muito harmoniosos, aspectos que estão aí para auxiliar, para ajudar a gente de alguma forma. Eu vou mostrar para vocês que tem um evento que é bastante interessante, que é Saturno voltando ao seu movimento direto. Mas lembrando que nesse domingo, no dia 10, às 23 horas e 17 minutos, e refletindo ainda na segunda e também na terça-feira, é importante a gente lembrar que Saturno ele ainda está lento, ele está muito parado, ele está estacionado e começando o seu movimento direto. Ou seja, não significa que Saturno vai voltar aqui no domingo a andar para frente super agitado, super determinado, super focado, ou seja, refletindo isso em nós. Então assim, a gente ainda tem o Saturno aí bem lento, ele ainda vai passar pela zona de sombra dele, ou seja, vai levar um tempo ainda para esse Saturno pegar o ritmo aí direto dele, que é quando ele começa a realmente ajustar as coisas que precisam ser refeitas, reconstruídas, reestabilizadas, reafirmadas ou que precisam ser consolidadas ali na frente. Mas a gente vai ter alguns aspectos importantes. Nós temos aí a Vênus fazendo um aspecto essa semana para Saturno, ou seja, nós temos aqui, olha, um aspecto harmonioso entre a Vênus e Saturno, que vai acontecer na quarta-feira. Inclusive quarta-feira é um dia bastante agitado, tem bastante coisa acontecendo aí na quarta-feira. A gente vai ter a Lua crescente no signo de Capricórnio, a Lua vai entrar aqui no signo de Capricórnio e ela vai fazer a sua quadratura para o Sol aqui, então isso configura uma Lua crescente acontecendo, A Lua ela casou aqui com o Sol e já andou esse primeiro quarto, ou seja, nós temos aí a fase crescente capricorniana. E nesse mesmo dia a gente tem a Vênus conversando com Saturno. O crescimento nessa fase, ou seja, essa semana, o crescimento das coisas, talvez não sejam tão rápidos, talvez não sejam tão imediatos, talvez levem um tempo. De repente são aqueles acontecimentos que venham na nossa vida que precisam de um pouco mais de dedicação, um pouco mais de esforço, um pouco mais de foco de trabalho. As coisas não vão se realizar, não vão acontecer rapidamente. Com a Vênus conversando aí com Saturno, esse momento é um momento interessante para a gente poder, principalmente, ver as nossas finanças. É um momento muito bom para a gente olhar para as nossas finanças e, de repente, reprogramar as nossas finanças. Como a gente vem gerindo o nosso dinheiro, como a gente vem aplicando esse dinheiro, o que a gente está fazendo com esse dinheiro, até porque a gente tem outro aspecto muito harmonioso que vai acontecer na sexta-feira, que é o Sol fazendo esse trígono aqui, olha, para Júpiter. E ali no sábado, no fim do dia, a gente vai ter Mercúrio também fazendo um aspecto muito harmonioso para Vênus. Ou seja, a Vênus está no foco essa semana. Nós temos aí aspectos importantes para Júpiter, que é um dos benéficos, e a Vênus, ou seja, a gente tem os dois benéficos do zodíaco sendo acionados essa semana. Isso simboliza o quê? Isso simboliza que a sorte está no ar. Simboliza que as coisas podem andar ou que as coisas podem acontecer, as coisas podem começar a dar certo. Mas, para que as coisas deem certo, é importante a gente lembrar que a gente precisa se comprometer, é uma energia muito libriana. Libriana pede compromisso, pede um acordo sincero, um acordo sério, e esse acordo sério está relacionado com Saturno, que é onde a Vênus, que rege o signo de Libra, está conversando com Saturno, ou seja, os acordos que a gente faz, as decisões que de repente a gente tem que tomar essa semana pode ser uma semana de muita decisão a ser tomada, talvez a gente tenha que realmente bater o martelo aí com Saturno, meio estacionado, mas já direto, ou seja, é aquele momento em que é checkmate. Chegou o momento de você decidir, porque os planetas eles vão começar a ficarem direto e no momento que eles caminham
para frente, eles vão batendo o martelo e consertando as questões que a gente precisou revisar lá atrás. Só que para esse martelo ser batido, é importante a gente saber a direção que a gente quer ir. Ou seja, é uma semana de decisão, de decisões importantes. Não perca tempo com questões rasas, fúteis ou corriqueiras aí nessa semana. Essa semana não é uma semana para a gente perder tempo com essas coisas. Essa semana é uma semana para a gente focar no que realmente tem peso, no que realmente tem valor, naquilo que realmente pode crescer e que a gente quer que cresça, que é uma Vênus em Sagitário, que a gente quer que expanda, que a gente quer que ganhe forma. Tudo isso também está relacionado com a lua crescente no signo de Capricórnio. Uma lua que cresce em Capricórnio é uma lua que cresce coesa, que cresce firme, sólida. Mas para que algo cresça sólido, para que algo cresça firme, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, não dá para ser amador aqui. Então essa semana está pedindo, olha, você foca no que você precisa fazer, nas decisões que você precisa mudar, nas ferramentas que de repente você venha a utilizar para fazer as mudanças que você quer fazer, mas foque com compromisso, com seriedade, ou seja, leve a sério. Essa semana é uma semana para a gente levar a sério. E um outro ponto, não é uma semana muito romântica que a gente tem aí pela frente, a gente está falando de uma temporada libriana, de relações, não é uma semana que a gente tem aí muito afeto, muito amor, muita questão aí sentimental acontecendo, não. Até porque nós estamos com uma lua crescente no signo de Capricórnio e nós temos a Vênus conversando com Saturno e o Sol conversando com Júpiter em Aquário, que também tem um corregente aí Saturno e Urano. Ou seja, no fundo, essa semana é uma semana séria. É uma semana em que a gente precisa olhar para aquilo que toca o nosso coração, para as pessoas que a gente tem amor, que a gente tem afeto e simplesmente planejar a vida. Planejar de uma forma que a gente venha a ter aquilo no futuro, um futuro aquariano, mas que se mantenha, que fique firme, que seja duradouro Saturno. A Vênus conversando com Saturno vai buscar isso essa semana. A gente vai querer buscar questões e situações ou meios de manifestar situações que venham a durar, a perdurar por um longo período. Nesse momento, essa semana, a gente está querendo segurança, estabilidade, só que ao mesmo tempo a gente quer crescer, a gente quer prosperar. É como se a gente estivesse em uma semana muito otimista, uma semana em que a gente estivesse tendo a oportunidade de olhar para frente, olhar as oportunidades que estão diante dos nossos olhos. Então aí você na sua vida, no enredo que você tem aí na sua própria história, olhe para isso e veja o que você pode de repente desenvolver e veja onde que as coisas estão com um ar mais otimista, onde você está olhando e percebendo que as coisas podem dar certo, que uma ideia de repente que está surgindo aí, a gente vai ter Mercúrio conversando com a Vênus, Mercúrio retrógrado conversando com a Vênus, ou seja, ideias que podem surgir de repente de uma conversa com as pessoas, ou num, sabe, quando a gente vai almoçar, quando a gente vai tomar um lanche ali com uma galera do trabalho, com uma equipe aí que está desenvolvendo um projeto, que ali surge um comentário, outro comentário e aquela ideia fica ali batendo na sua cabeça o resto do dia como aquela música chiclete, que você olha assim e fala, caramba, de repente eu posso utilizar essa ferramenta, essa oportunidade, de repente eu posso pesquisar isso, quem sabe a minha vida não passe por uma mudança, quem sabe isso não se aplique de uma forma que venha a trazer novidades para a minha vida, ou seja, esse tipo de situação pode acontecer, mas é importante a gente entender que a gente está em uma semana otimista, uma semana muito próspera, em que as coisas podem acontecer, portanto que elas não sejam vagas, fúteis e de assuntos corriqueiros, coisas que vêm e vão rapidinho, em que a gente não precisa se dedicar, não precisa focar e nem trabalhar em cima. A energia de Saturno e de Capricórnio é uma energia que pede dedicação e tempo. E, mais ainda,
Essas duas energias, Saturno e Capricórnio, pedem para que a gente aprenda a administrar e otimizar o nosso tempo, ou seja, saber utilizar o tempo hábil que a gente tem. Se você tem um tempo livre, faça bom uso desse tempo. Se você tem tempo para focar no trabalho, faça bom uso do seu tempo focando no seu trabalho. Se você precisa se esforçar em algum assunto, é importante você ver todas as ferramentas que você pode trazer para fazer esse trabalho ficar excelente. Isso é Capricórnio, isso é Saturno. E a gente tem essa energia aí essa semana, mais uma energia crescente, aonde a gente tem os benéficos aí do zodíaco sendo ativados, ou seja, a sorte está lançada, a sorte entre aspas, porque a sorte vem com as oportunidades que passam diante dos nossos olhos como um bonde e a gente pega esse bonde ou a gente perde o bonde. Entende? Então é por aí, é você estar atento ao que está vindo, ou de repente você observar a sua semana, observar a si mesmo, observar as oportunidades que tem e simplesmente agarrar elas com unhas e dentes. E é mais ou menos essa energia da semana. A gente começa aí o domingo com Saturno ficando direto. Pode deixar que eu vou fazer um vídeo falando sobre esse movimento direto de Saturno. Talvez ali para o meio da semana eu envie para vocês esse vídeo explicando. Mas foi aquilo que eu falei, gente, não é um domingo para ficar empolgado, nem a segunda nem terça, porque na verdade Saturno vai estar ainda estacionado ali, começando o seu movimento direto, mas muito lento. Então as coisas elas vão demorar a pegar o ritmo novamente. Então, se começar alguma coisa aqui com esse Saturno muito paradão, pode ser que as coisas não saiam do lugar. Então, fiquem atentos a isso, tá? Na segunda-feira, a gente praticamente não tem aspecto, só a Lua entrando no signo de Capricórnio. E segue ali na terça-feira, no dia 12, também aí nessa energia de Capricórnio, conversando com alguns planetas, mas é na quarta-feira, à meia-noite, ou seja, praticamente na virada de terça para quarta-feira, a gente tem a meia-noite 25, a Lua crescente acontecendo no signo de Capricórnio. Então, de terça para quarta-feira, se você puder sentar aí, de repente, na sua mesa, do seu escritório, antes de dormir, e quem sabe ter aquele quadro visualizando quais são os seus principais objetivos, quais são as suas principais metas, quem sabe anotando, colocando ali valores. Nossa, eu quero alcançar essa meta, eu quero ter esse montante na minha conta, na minha poupança. Ou seja, você olhar ali para o que você quer, quais são os projetos grandiosos que você tem. Lembre-se que Júpiter vai estar aí na jogada, então são projetos grandiosos para o futuro, que precisam de tempo e de compromisso para se alcançar isso. Aí você pensa ali na terça-feira, na quarta-feira e já intenciona, já começa a projetar e intencionar isso. Vale super a pena, tá? Aproveitar essa terça e quarta-feira para fazer isso. Já que na Lua crescente, em Capricórnio, eu vou fazer o vídeo para vocês da Lua crescente no signo de Capricórnio, como eu venho fazendo já há algumas semanas. Eu vou explicar bem mais a fundo essa energia aí, mas a Lua crescente em Capricórnio é aquilo, é um momento que as coisas podem crescer, mas num ritmo mais lento, com mais compromisso, responsabilidade e, obviamente, sabendo otimizar o nosso tempo. Então, é uma questão de trabalho de mestre, ou seja, agir e crescer com maestria, não de qualquer jeito, né? Então aí nessa quarta-feira a gente tem essa energia aí, a gente começa o dia já com essa energia de Lua crescente e no mesmo dia, ali às 16 horas e 26 minutos, nós temos então a Vênus aí fazendo esse aspecto aqui para Saturno. Então a gente tem a Lua crescente em Capricórnio acontecendo, fazendo a quadratura para o Sol e no mesmo dia Vênus, que é o regente de Libra, onde está o Sol, fazendo um sextil para Saturno. Ou seja, se você souber o que você tem de valor, o que é importante para você, o que você realmente quer. Imagina assim, você é uma pessoa que está ali esperando um Uber chegar, um táxi chegar. Se você entrar nesse taxizinho aí, se você entrar nesse carrinho aí, o meu carrinho tá ótimo, você entrar no carrinho aí, e souber falar para o motorista para onde você quer ir, você está muito bem. Agora, se você entrar nesse táxi ou nesse Uber e olhar para o motorista e falar:
eu não sei para onde eu quero ir, não sei o que eu quero alcançar, não sei qual é o meu sonho, não sei qual é o meu desejo, não estou conectado com a minha verdadeira vontade, não sei de nada. Aí é quando a gente perde o bonde, é quando a gente perde a oportunidade. Por isso que eu digo para vocês que já ali na terça-feira, já começa a fazer esse brainstorming, sabe? Já começa a fazer essa tempestade de ideias, de colocar esse quadro, visualizar um quadro aí dos principais projetos para sua vida, para que você consiga entrar nesse taxizinho aí, nesse Uber aí, você simplesmente conseguir dizer para o motorista ali para onde você quer ir. E na verdade isso nada mais é do que a Vênus aí dizendo para Saturno para onde ela deseja ir. E com o Sol ali em Libra, conversando com Júpiter, são as oportunidades que podem surgir no momento que a gente sabe para onde a gente quer ir, o que a gente quer expandir, o que a gente quer construir, o que a gente quer solidificar. E isso pode ser qualquer projeto que você tenha. Ah, Débora, a gente está aí numa semana de energia libriana que fala dos relacionamentos. O meu projeto é ter uma família, o meu projeto é me casar, o meu projeto é ter um filho. Esses projetos são muito importantes. Você está sabendo dizer para o motorista ali para onde você quer ir. O importante é você saber o que você quer, quais são os projetos que são importantes e de muita relevância na sua vida. A gente está falando de Vênus, e Vênus é um dos planetas mais importantes que a gente tem, porque fala realmente dos nossos valores, daquilo que é importante, daquilo que está vinculado aos nossos desejos e às nossas vontades, daquilo que a gente deseja atrair para a nossa vida. Então imagina, a Vênus é muito importante. Conversando com Saturno, aí estacionado e já começando o seu movimento direto, é ótimo para a gente refletir, é uma semana para a gente refletir, porque Saturno ainda está lento, e ele lento, ele paradão assim, é muito bom para a gente parar e pensar. É aquele momento em que a gente tem um tempo livre, mas se a gente souber aproveitar esse tempo livre de Saturno, aquele tempo em que a gente tem um tempinho a mais, porque o relógio está um pouquinho mais lento para a gente, o relógio de Cronos, de Saturno, está um pouco mais lento, então a gente tem mais tempo para refletir sobre alguma coisa que é muito importante, que tem um grande peso na nossa vida e que pode ser construído ao longo do tempo até que lá no futuro, Aquário, a gente tenha isso concretizado. Ou seja, a semana tá linda para isso. E logo depois a gente tem a Lua aí entrando no signo de Aquário. A Lua entra no signo de Aquário às 17 horas e 47 minutos dessa mesma quarta-feira. Aí na quinta-feira a gente tem a Lua aí transitando no signo de Aquário, conversando com todos esses planetas que estão aí. E na sexta-feira nós temos então o Sol, Júpiter, junto com a Lua, que vai estar aqui conversando nesse trígono aqui, nessa energia super fluida, no qual pode trazer para a gente uma visão muito ampla de onde a gente deseja chegar, de como a gente pode chegar lá, de quais ferramentas que a gente pode utilizar para chegar lá. Ou seja, se você quer construir a sua maquete para você ir a passos lentos, devagarzinho na energia de Saturno, construindo o seu edifício, o seu sonho, pelo menos você já tem uma maquete. E essa semana é a semana em que a gente pode ter uma visão ampla, uma visão do quadro todo com Júpiter aí em Aquário. Esse aspecto aqui, ele facilita muito também, lembrando que Júpiter está retrógrado ainda, então Júpiter ele está revisando. Júpiter e Mercúrio vão ficar diretos ali no dia 18, na segunda-feira que vem. A gente vai ter esses dois aqui, olha, Mercúrio e Júpiter ficando direto no dia 18, tá? Mas essa semana ainda vai estar retrógrado. Então o Sol vai conversar aí com Júpiter retrógrado, simbolizando que nós estamos consertando ainda algumas coisas, revendo algumas coisas que estão fora dos trilhos, que precisam ser ajustados. Então as nossas relações sociais, o nosso papel social e coletivo está sendo revisado, as nossas amizades, os grupos, as nossas tribos ainda estão sendo revisados. Então é uma semana que de repente você pode fazer um movimento de peças importantes com a Vênus aí, com Saturno, de repente você movimente algumas peças aí do seu tabuleiro e mude a forma que você está administrando a sua vida ou administrando a sua relação social e coletiva, de repente até mesmo nas redes sociais ou nos grupos aí que você
participa, de repente você saia de um e entre em outros, pode ser que de repente você se inscreva em novos canais que passem informações que estejam vinculados realmente àquilo que você quer mudar, ao novo caminho que você quer trilhar, ou a decisão que você tomou, de repente você vem a focar, aí você pode jogar no lixo um monte de coisa que, sabe, simplesmente toma o seu tempo, que não tem utilidade nenhuma, que não traz para você nenhum benefício para o desenvolvimento do seu projeto. Pode ser que a gente faça uma limpa nesse sentido aí também, tá? Então esse aspecto aqui ele pode ajudar muito nisso, mas é muito bom para a gente olhar a maquete daquilo que a gente deseja construir, tá? Muito favorável para isso. E aí, no finalzinho da sexta-feira, nós temos a Lua entrando no signo de Peixes. A Lua entra aí no signo de Peixes, traz um pouquinho de leveza. Nós estaremos com o pé no chão ainda, mas a cabeça pode ir lá para as nuvens. Aqui a gente pode ficar um pouquinho mais sonhador, um pouquinho mais sentimental, um pouquinho mais sensitivo, ou seja, talvez a gente queira cuidar um pouco mais do espírito, queira relaxar um pouco mais, cuidar da alma. Pode ser que essa energia chegue aí no finalzinho da sexta-feira, e sábado ali é um momento incrível para a gente fazer esse cuidado aí, principalmente porque a gente vai ter a Vênus conversando aí com Quiron, tá? Nós vamos ter o aspecto exato da Vênus conversando com Quiron, então é uma forma que a gente tem de fazer as pazes com aquilo que dói, aquilo que machucou a gente, aquilo que feriu, aquilo que traumatizou a gente. E com a Vênus em Sagitário, a gente tem uma facilidade muito grande de deixar essas mágoas, esses ressentimentos irem embora. E de fazer as pazes com as pessoas que nos magoaram, que nos feriram. Então, assim, é um aspecto muito lindo para a gente curar essas feridas aí. E logo depois nós temos a Vênus conversando então com Mercúrio. A gente termina aí o sábado com essa conversa aqui, olha, de Mercúrio com Vênus, aonde de repente a gente tem aquela oportunidade de chegar para aquelas pessoas que de repente feriram a gente ou magoaram a gente e ter um tete-a-tete, uma conversa ali de boa, tranquila, colocando alguns pingos nos is, falando, olha, isso que você fez, isso que você falou lá no passado. Lembrando que a gente tem Quiron retrógrado, Mercúrio retrógrado, Júpiter retrógrado, nós estamos revisando assuntos do passado, e Urano. Ou seja, nós ainda estamos vendo muitas questões do passado, então essas feridas do passado. E com a Vênus em Sagitário, a gente tem a oportunidade de ressignificar, ou seja, de repente numa conversa dessa que você senta com a pessoa ali, de repente presencialmente ou virtualmente, você senta com aquela pessoa, pode ser até pelo WhatsApp, pela chamada de vídeo, seja como for, você senta com essa pessoa e você conversa. No momento que você conversa, você esclarece. No momento que você esclarece uma situação do passado, a outra pessoa de repente pode ter uma outra visão, falar, nossa, se você não tivesse dito isso, eu ia ficar pro resto da vida achando que você tinha feito aquilo, mas como você está explicando para mim agora, eu entendi que não é nada daquilo que eu estava pensando. Então, de repente, a gente pode vir a ter pessoas falando isso pra gente, ou até mesmo a gente falar isso para alguém. De repente, alguém vem e esclarece uma coisa que aconteceu no passado, que você olha e fala, nossa, mas eu achava que tinha sido isso, e agora você está me dizendo que é isso? Ou seja, a ideia que eu tinha estava totalmente equivocada, totalmente errada, desculpa, sabe? Ou seja, as coisas podem se esclarecer e, o melhor de tudo, trazer um novo simbolismo, um novo significado para aquilo. E esse novo significado tem relação também com o nó do sul. O nó do sul em Sagitário fazendo oposição a Vênus, fazendo oposição ao nó do norte, também mostra essa possibilidade de abandonarmos uma velha crença. Ou seja, o que é uma crença? É um acontecimento que você trouxe para a sua vida como uma verdade absoluta. Então, alguma coisa que aconteceu com uma pessoa que você se relacionou no passado que te feriu e que você tem um entendimento daquele acontecimento X, esse entendimento X é uma crença que você tem. No momento que essa pessoa
pessoa chega e fala, olha, não é X, é Y, você está ressignificando Sagitário ali, nó do sul em Sagitário, você está ressignificando essa ideia, essa crença, está mudando para a crença X e está trazendo um novo entendimento, nó do norte em Gêmeos. E aí é a oportunidade que você tem de curar as suas feridas, ou pelo menos de entender o outro, de se fazer entender para o outro. É uma oportunidade incrível para isso, tá bom? E aí a gente termina a semana, mas antes de terminar a semana, nós temos aí o arcano da semana que saiu aí nada mais, nada menos que a força. E a força tem uma associação com o signo de Leão, com o Sol aí, a gente pode dizer. E o que é esse arcano, a força? O que ele simboliza? Simboliza que a força está em nós. Esse arcano ele fala o seguinte, olhe para as feras que existem dentro de você, as feras que são indomáveis, que são selvagens, que são rebeldes, que não têm controle. Essa é uma semana para a gente controlar. A gente está com uma energia de lua crescente em Capricórnio, Saturno ativo conversando com Vênus, ou seja, é uma semana em que é importante a gente ter controle da situação. E a força nada mais é do que isso. Não é uma força em que a gente controla as coisas à força. É uma força em que nós aprendemos a lidar com as feras. Ou seja, a gente vê aí uma mulher com vários animais aí que são fera, né? Um leão aqui, a gente tem um tigre, um leopardo aqui, não sei, mas tem vários animais que são selvagens. E ela dominou esses animais. Esta mulher conseguiu dominar esses animais. Trazendo isso para o simbolismo da semana, domine as suas feras. O que são as suas feras? A sua impulsividade, suas atitudes impensadas, inconsequentes, explosões irrompantes de repente que você pode vir a ter, por situações que de repente você quer controlar, mas não tem o controle, que precisa esperar a outra pessoa, pessoas de autoridade às vezes dominam a situação, você pode tentar contornar a situação para lidar com essas pessoas de poder, pessoas de comando na sua vida. Ao invés de sair enfrentando tudo e todos, batendo de frente. Se você perceber essa mulher, ela está super calma e tranquila. Se ela estivesse aqui toda armada, toda na defensiva, com certeza esses animais estariam atacando ela. Vocês percebem que ela está serena, ela está confiante, ela está desarmada, e se ela está desarmada, ela está entregue ao fluxo das coisas. Por isso essa semana é uma semana para a gente baixar as nossas armas e para a gente dominar as nossas feras interiores, a nossa impulsividade e simplesmente agir com maestria, sabedoria. Essa é a mensagem desse arcano para a semana. E é isso, pessoal. Esse foi o céu da semana aí, que vai do dia 10 ao dia 16 de outubro. Lembrando que esta tabela de aspecto eu disponibilizo nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify. Lembrando que nessas redes sociais eu sempre aviso vocês quando eu envio o vídeo aqui, principalmente ali nos stories, aonde vocês clicam no link. Nesse link vocês clicam ali e vocês já são direcionados automaticamente aqui para o YouTube. Então, se vocês não estão recebendo as notificações aqui do YouTube, entrem lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos, que com certeza vocês vão ser avisados. E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem aí no Instagram, Facebook, Twitter e Spotify e também no Telegram, tá bom? Então acompanhe aí nas redes sociais. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar uma caixinha em inscrever-se, basta você clicar nessa caixinha que está em vermelho, que ela vai ficar cinza assim. No momento que ela ficar cinza, você vai lá nesse sininho, aciona esse sininho e diga aí para o YouTube que você quer sim receber as notificações dos vídeos que eu envio aqui, tá bom? Se você quiser contribuir para esse trabalho que eu faço aqui no canal, você pode se tornar membro. Basta você clicar nessa caixinha aí, seja membro, que está abaixo do vídeo ou na página principal do Encontros Astrológicos, que ali abaixo vão aparecer várias informações explicando como você se torna membro, e aí você passa a contribuir e ajudar esse trabalho que eu faço aqui no canal. Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas como membros aqui do canal. E tem também o site www.deboramexica.com.br. Nesse site ele tem várias informações sobre
agendamento de mapa, preço de mapa, tem a aba ali com um curso gratuito que eu dei aqui no YouTube, curso básico gratuito, tem ali o curso organizadinho para vocês, basta vocês irem lá na aba cursos que vocês vão ver tudo lá, tá bom? Então explorem aí o site. Gente, é isso. Eu desejo para todos uma linda e maravilhosa e leve semana, que a gente aproveite bem essa semana aí. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.